A Ponte Preta é a campeã do Troféu do Interior de 2018. Essa é a quarta vez que a Macaca leva o título. O gol da vitória em cima do Mirassol só saiu no segundo tempo. Tempos sombrios perturbaram os donos do estádio Moisés Lucarelli. A tristeza passou a fazer parte do semblante pontepretano. A cobrança vinha das arquibancadas. Essa cobrança chegou a tomar outros rumos. Depois de rebaixada, a Ponte teve uma campanha ruim no estadual. O jogo mais difícil, você pode ter certeza de uma coisa, foi contra a Ferroviária de Araraquara aqui em Campinas. Pelo Campeonato Paulista, onde a gente não podia perder, senão seria rebaixado. O grau de tensão foi tão grande, que veio cair a ficha no final do jogo. Veio cair a ficha umas 10 horas da noite no domingo. Que se a gente tivesse sido rebaixado naquele jogo, você pode ter certeza que hoje a gente não estaria nem trabalhando na Ponte Preta. A única maneira de juntar os cacos e trazer de volta a animação ao torcedor pontepretano a curto prazo seria vencer o Troféu do Interior. A final da competição não estava fácil. O Mirassol teve as melhores chances do primeiro tempo. Xuxa, ex-jogador da Ponte, quase abriu o placar para o time visitante. E estava difícil da Ponte acertar o pé no ataque. O nervosismo passou a tomar conta. O nível de concentração já não era o mesmo. Olha só essa saída do goleiro Ivan. Sorte que nenhum atacante do Mirassol chegou na bola. No segundo tempo, a tensão era ainda maior. O empate, que levaria a disputa aos pênaltis, parecia estar de bom tamanho para o time adversário. Mais nervosismo e, com ele, passes errados. A Ponte não desistiu. Silvinho, que ainda não tinha feito bons jogos com a camisa da Macaca, entrou aos 22 minutos do segundo tempo. Na primeira bola que recebeu, ele levou para o fundo, olhou para a área e tocou no meio. A bola parecia passar por todo mundo, mas chegou até o lateral direito Jefferson. Ele encheu o pé e mandou direto para o gol. 1-0. Gol do título que fez os mais de 7 mil pontepretanos que estavam no estádio voltarem a sorrir com a Macaca. Título para lavar a alma e renovar as energias. Depois de um rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado e uma briga para não cair no Paulista deste ano, levantar uma taça pode dar o gás que a Ponte precisa para encarar o Brasileirão da Série B e voltar à elite do futebol brasileiro. É evidente que a gente precisa desse espírito, sempre, ser um time aguerrido, ser um time competitivo, só que também nós precisamos de qualidade. Precisamos qualificar e qualificar muito a nossa equipe. Não que não tenha qualidade, mas se faz necessário no Campeonato Brasileiro. É um campeonato muito difícil. Título que serve também para dar tranquilidade ao técnico Doriva, que assume a Ponte para o restante da temporada. A vibração, a garra e a alegria, o prazer de jogar foi resgatado. É só a gente dar a qualidade, passar para esses jogadores que vão chegar na Ponte Preta, que o espírito é esse. Você pode ter certeza que ele já é meio caminho andado. O próximo compromisso da Ponte vai ser dia 11 desse mês contra o Náutico pela Copa do Brasil. Hoje veio 7, 8, 9 mil torcedores, nós queremos 15 mil torcedores aqui contra o Náutico. Porque vai ser uma equipe aguerrida, uma equipe determinada. E que não é questão de paciência. O Doriva é muito profissional, ele vai saber como armar essa equipe aqui, como ter as convicções dele em relação aos jogadores que vão entrar. E logicamente que a gente tem que obter resultados. É isso aí. Bom, e para falar desse jogo, eu vou chamar ele, que ontem, inclusive, já previu esse resultado aqui no TVB Notícias, não é, Heitor? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Verônica. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o TVB Notícias. Eu já imaginava que a Ponte Preta iria vencer. Ontem você disse que a Ponte ia ficar com o título. Não esperava outro resultado, mas esperava mais futebol. Foi um jogo amarrado, foi um jogo de poucas oportunidades, para não dizer que foi um jogo chato. No primeiro tempo, a Ponte Preta sofreu com o Mirassol. A gente acompanhou na reportagem do Danilo Leone as oportunidades do time de fora. Podiam ter colocado em risco o título. O Edson Silva, de cabeça nesse lance, quase abriu o placar. Ele que fez o gol de empate no jogo de ida. E aí, no segundo tempo, o João Brigatti conseguiu colocar um pouco mais de paixão nesse time da Ponte Preta, a ponto do Emerson marcar esse gol. Inclusive, o Emerson pode estar de saída da Ponte Preta. O Emerson negocia com o Atlético Mineiro. A Ponte tenta trazer de volta o Danilo Barcelos e ele pode acabar sendo uma moeda de troca. E é um garoto muito promissor. Ele joga na Seleção Brasileira Sub-20, fez amistosos recentemente. A Ponte pode ter que abrir mão dele para poder montar um time. Justamente porque o Troféu do Interior foi muito legal, foi bacana. Nenhum torcedor da Ponte, quando começou o campeonato, sonhava em ganhar o Troféu do Interior. O planejamento desse ano é o Troféu do Interior. Não é. A ideia era chegar tão longe, pelo menos, quanto foi o ano passado. Foi vice-campeão paulista. Exatamente, diante do Corinthians. Agora, já que disputou, a Ponte mostrou que respeitou a própria história, respeitou o seu torcedor. Mais de 7 mil pessoas ontem. São torcedores apaixonados, que entenderam que maior do que o Troféu do Interior é a Ponte Preta encontrar um caminho. E esse caminho
ainda tem que ser percorrido. Foi legal ganhar o troféu do interior, mas a Série B do Campeonato Brasileiro é muito difícil. Os adversários da Ponte Preta, nesse momento, estão se preparando para disputar títulos estaduais. Curitiba no Paranaense, o Paysandu, primeiro adversário, vai disputar a final no Pará. Tem ainda os times do Nordeste, que são sempre muito complicados. A Ponte tem que montar um time mais qualificado. Não dá para achar que está tudo certo. Não vai ser fácil. E nem pode achar que está tudo certo porque ganhou o troféu do interior. Agora, então, vamos falar um pouquinho do Silvinho, né? O Silvinho, que é um jogador bastante contestado pela torcida, mas que nesse jogo ele fez a diferença, podemos dizer assim? Foi uma frustração até aqui a participação do Silvinho no Campeonato Paulista. Ontem ele entrou, foi vaiado aos 22 minutos. O torcedor vem pegando no pé dele. Ele também não está fazendo muito por merecer mais confiança. Só que ontem acabou dando certo. Ele acabou na primeira jogada puxando uma bola pela esquerda, um cruzamento que não era bem o que ele esperava, mas acabou tudo dando certo. A famosa sorte de campeã para a Ponte Preta. A bola arrastou-se até a chegada do Emerson, que de primeira fez esse gol. O Silvinho foi testado durante esse troféu do interior pelo Brigatti como um meia atacante. Ele é um atacante de lançamento. O Brigatti tentou usar ele como 10. Não rolou, não deu certo. Ele que é um jogador experiente, né? Até por isso que a torcida esperava mais dele, Jogou né? no São Paulo, fez um bom brasileiro da Série B ano passado pelo Criciúma. Faltou, ficou devendo futebol. Aí, a camisa 10 ainda tá vaga. O Lucas Mineiro ontem jogou, ele veio recentemente da Chapecoense, mas a Ponte precisa contratar esse camisa 10. Não sei se o Lucas Mineiro tá pronto, Silvinho não é o cara. E precisa contratar um camisa 9 também. Porque o Yuri, ele tem um futuro promissor. Ele começou muito bem nas categorias de base, mas ficou devendo nesse Campeonato Paulista. A torcida da Ponte também sentiu que se tivesse um camisa 9, talvez estivesse classificada para a reta final. E a grande questão que fica também é com o próprio técnico João Brigatti. O Brigatti, ele volta a ser auxiliar, mas ele deixou muito claro que ele já se preparou para ser técnico. Quer alçar novos voos aí, né? Se possível, dentro da Ponte Preta, não agora. Ele gostaria, né? Não agora, por respeito ao Doriva. Sim. Inclusive, ontem, Verônica, na entrevista coletiva, o Brigatti falou sobre isso e deixou no ar que se aparecer um convite, ele é profissional e não descarta a possibilidade de sair da Ponte. Vamos ouvir. Eu sou torcedor da Ponte Preta, nunca neguei, mas eu sou profissional da bola. Hoje eu sou técnico de futebol. Eu me preparei para isso. Eu saí daqui em 2006, eu fiquei 10 anos. Eu voltei em final de 2016. Eu fiquei 10 anos longe da Ponte Preta, fora da Ponte Preta. E eu me preparei muito. No dia que eu for técnico efetivo da Ponte Preta, você pode ter certeza de uma coisa. Pode vir com todo respeito, não vou nem falar aqui do time do Brasil, porque senão a gente, né? Mas pode vir uma proposta muito grande que eu não vou aceitar. Você pode ter certeza disso. Esse é o meu pensamento. Só que, olha, a gente sabe perfeitamente como eu sou profissional. É totalmente diferente. O treinador aqui, ele é avaliado pelos resultados. E hoje, infelizmente no Brasil, são 5 jogos, que é o prazo de validade de um treinador. Ele ganhou, ele permanece. Ele não ganhou, ele não permanece.